e aplicava, vejam vocês, aplicava o golpe do Boa Noite Cinderela. Ele levava as donzelas para aquela choupana, dava que suco de groselha para elas. E depois, como se passava por Tiago Fernandes, que não vale nada, ele simplesmente liberava as meninas. E por respeito a todas elas, eu tô falando que nem o Tite, pois já não é nem Gil Gomes mais, hein? Gil Gomes. Isso misturou Gil Gomes com Tite, com Dalborga, meu Deus do céu. Bom. Ô, gente, vamos falar do que realmente interessa, porque ontem minha esposa me trocou por um livro, cara. Eu fiquei frustrado demais. Eu deitei, já era 1 hora mais ou menos. O livro era bom, pelo menos? Aí falei com ela assim, eu falei, vem, deita abraçadinha aqui, vem cá. Ela falou, não, falta só 6 páginas. Aí nessa dela ler as 6 páginas, eu fui. Acordei hoje 3h30. 8h10. Que frustrante, cara. Hoje eu assisti ao Breno Galante na live das 6h30 da manhã. Então você também tá com problema no casamento. Não, hoje eu dormi no quarto de hóspede. Por isso mesmo. A Eva chegou pra deitar lá na cama e falou assim, amor, não tem paciência, ela fica me chutando a noite inteira, eu vou pro quarto de hóspede. Grande pai. Paizão. Mas paizão. Ontem eu dormi com ela no quarto de hóspede, eu e Eva. Não, quando ela começa a me chutar à noite, eu não dou conta. Eu já mudo pro lugar diferente. Boa noite, Cinderela. Vamos começar a falar aqui do Eduardo Domingues. Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui. Primeiro que eu preciso dizer que eu achei, tudo bem se vocês não gostaram, se vocês acharam que foi pegadinha do malandro, eu achei genial o anúncio que o Atlético fez ontem do Tomás Pérez. Ficou com pegadinha do malandro. Muito bom. Eu vou te explicar por que eu gostei. Primeiro, que eu gosto do que é ousado, eu gosto do que é diferente. Eu gosto, aqui foi um plot twist espetacular na minha cabeça, porque a gente estava no ar, lá na HG Play e tal, e daqui a pouco, bandeirinha da Argentina, as cadeirinhas, né, Guilherme? As cadeirinhas, eu falei, substituição, as cadeirinhas do São Paulo. Mandar bem, viu? Foram Vaza muito perto. Aí eu falei, inclusive engajamento absurdo. Inclusive o Atlético acabou de anunciar aqui o Eduardo Domingues e tal. Aí daqui a pouco o Thiago falou comigo assim, foi você que falou, não foi não? Não foi, gente, não foi o Tomás Pérez, não? Não, foi o Bruno Garcês? Não sei, alguém na mesa disse assim... O Guilherme tava lá, eu mandei pra ele na hora, falando assim, é o Tomás. Foi mandei, você, então, é o Tomás. Né? Aí é o Tomás. Aí eu falei, mas do Turbano? Aí eu falei... Quê? Hein? Eu falei... Aí, cara, demorou um pouco pra cair minha ficha sobre quem era existia o Tomás Pérez. Ele existe. Cara, ele está indo quando o Guilherme falou assim, é o Tomás Pérez, aí o Thiago, é o Tomás Pérez, aí eu... Tomás o quê? Tomás o quê? O Gui te falou. E aí eu falei, é verdade, tinha um Tomás Pérez. Cara, mas eu demorei tipo 10 segundos, que é uma eternidade, pra eu lembrar quem era o Tomás. Tem uma música, não sei se é do Gera Samba. Você conhece o Tomás? Eu não sei. Não, essa aí você não tá Mas aí, cara, eu comecei aí eu fiquei 10 segundos, Tomás, aí eu fiquei, cacete, é o volante. Aí eu achei genial. Por que foi genial? Foi boa, gerou engajamento. Não, e assim, em que circunstância o anúncio de um jogador de 20 anos, que era do time B do Porto, que vem como uma aposta, geraria tanta repercussão, cara? E o time, né? O Tudo Atlético perfeito. se movimentando a respeito de treinador, tá procurando um treinador argentino, aí coloca substituição. Genial! Genial. E colocou a cadeirinha, aí teve torcedor que pegou e falou assim, essas aí são as cadeirinhas que quando o Sampaoli no jogo contra o Vila Nova sentou lá no jogo contra o Vila Nova. Cara, aí deu substituição. Eu falei, cara, eu achei genial, cara. Genial. Parabéns aí, pessoal. A iniciativa foi muito legal, muito criativa, e o engajamento para um jogador que, né, pouco conhecido e tal, e que é uma aposta do clube, ficou, eu acredito que até acima das expectativas e tal. Então, parabéns aí. Agora, falando do Eduardo Domingues, ontem à noite eu cheguei em casa e agora o Twitter, ele apresenta para você mensagens de quem você não segue, né? Fica aparecendo na sua timeline ali o tempo todo e tal. E aí, cara, eu li uma, e aí o algoritmo entende, pô, filho, se esse assunto te interessou, eu vou te mandar uma tonelada de outras. É isso. Eu li uma mensagem de um torcedor
de um blogueiro do Estudiantes, muito chateado com a saída do Barba. Aí eu li uma, depois apareceu mais uma, eu li, e aí começou a chover mensagens de torcedores, blogueiros, e começou a aparecer muita mensagem de jornalista, lamentando a saída do Eduardo Domingues, do Estudiantes. Sim. Aí eu falei, caramba, aí eu comecei a stalkear, aí eu comecei a procurar, e é um negócio inacreditável. A lamentação por parte de torcedores, de blogueiros e de jornalistas pela saída dele. E me chamou muita atenção. Ou seja, o receita para dar certo, se todo mundo tivesse, poucos dariam errado, né? E nós não teríamos um número tão grande de trocas de treinadores. Para dar errado, a gente sabe qual é. Dos 3 treinadores mais recentes que o Atlético teve, curiosamente, o que o Atlético teve critério para trazer, que foi o Milito, foi o que fez o melhor trabalho. Sim. Né? Os outros 2, ou seja, fez um bom trabalho, mas ainda assim teve gente que criticou, eu gostei muito da passagem dele por aqui. O Cuca, por razões óbvias, né? É ídolo aqui, campeão em 21, esperava-se um trabalho muito maior. E o Sampaoli, muito pelos nãos, o do Cuca também muito pelos nãos, e pela pressão popular. Ou seja, o Atlético já apontou o canhão para todas para todos os alvos. Mas o que funcionou melhor foi o que ele teve critério para contratar. E agora teve critério para contratar. Acho que o Atlético, eu conheço muito pouco do treinador, embora ele esteja aqui ao lado, mas me parece que o Atlético acerta no nome e principalmente no jeito que ele gosta de jogar. Ô HG, olha só, futebol não tem receita exata, né? Não é uma matemática exata, a receita não existe. Mas o movimento que o Atlético fez foi muito grande. É um movimento muito grande. O Atlético vai buscar o treinador que está na boca da torcida, campeão argentino, um dos grandes destaques, um dos mais elogiados dos últimos anos no futebol argentino. O futebol argentino tem quem critica bastante, principalmente a gestão, né, do futebol argentino, mas é um dos grandes futebol do planeta, né? Onde que se joga o futebol mais importante no planeta, um dos mais, né? Porque é atual campeão do mundo, então a gente tem que exaltar também o futebol argentino, apesar dos pesares de muitos pontos que a gente pode colocar, mas enfim, é atual campeão do mundo. Então merece todo o destaque. Lembrando que o Eduardo Domingues, que tem 47 anos, nos últimos 3 anos, 5 títulos conquistados pela equipe do Estudiantes, pelo Colón também fez ótimo trabalho. Quando você faz um grande trabalho por um time pequeno, né, um time de bairro lá na Argentina, merece destaque também. Ele na temporada passada, eu não sei se vocês acompanharam isso, se vocês buscaram essa informação, mas ele negou propostas da seleção peruana e da seleção equatoriana, 2 seleções que bateram na porta, e outros times do futebol continental também bateram na porta. É claro que ontem o Thiago trouxe uma informação muito importante, que o desmanche, entre aspas, que está acontecendo no Estudiantes, né, perdendo jogadores importantes, foi uma das coisas que chateou bastante o Eduardo Domingues nos últimos meses, e a gota d'água teria sido o Medina, né? O Christian Medina, que é vendido pro Botafogo, era um jogador importante no esquema dele. Então, ele que já tinha tido alguns entreveros, Everton Guimarães, com o Verón na temporada retrasada, acabou vendo nessa oportunidade com o Atlético um grande momento para a virada na carreira dele, que queira ou não queira, por mais que a Argentina seja grande no futebol, estar hoje no futebol brasileiro é uma vitrine muito maior do que estar na Argentina. Então eu vejo como um movimento muito audacioso do Atlético, um movimento grande do Atlético em tirar o principal técnico argentino hoje no momento em território argentino, que é o Eduardo Domingues. O valor ontem, o Olé da Argentina, o voto de umas 5h30, mais ou menos, antes de 6 da tarde ou da noite, postou bombaço, né, que o treinador acompanha o Olé, viria para o Brasil e etc. Sim. e tal. Ou seja, a imprensa de lá trata como algo muito grande, uma manobra muito grande do Atlético em tirar o principal treinador atualmente na Argentina, tirar de lá e vir para cá. O Eduardo, bom dia para você, para todos que nos acompanham. O Eduardo, ele não é maior do que o Galhardo, mas hoje ele está
em maior evidência do que o Galhardo, exatamente por ter vencido os últimos títulos que venceu o trabalho no Colón. E é importante a gente lembrar para o nosso ouvinte, né, claro que aí é uma ironia, não existe campeonato regional de La Plata, né? Ou seja, então ele não ganhou o que seria o futebol argentino, não tem torneios regionais. Não tem o campeonato de Buenos Aires, né? Como a gente tem o ótimo campeonato mineiro aqui, os estaduais. Então, são títulos mais relevantes nesse sentido. Eu tenho notado, claro, o torcedor atleticano, de uma forma geral, pelo menos na minha bolha, com uma certa desconfiança. A desconfiança é do jogo. Quando a gente fala a respeito de aposta, mesmo os técnicos mais tarimbados, né? A gente não tem nenhuma garantia de que eles venham a acontecer nos respectivos clubes. Claro que quanto maior o currículo, a experiência, você pode levar em consideração que tem mais chances de dar certo e aí menos aposta, mas garantia de uma forma geral ninguém tem. E assim, eu vi muita gente fazendo até um barulho exagerado quando chegou o Sampaoli. Principalmente que o Sampaoli estava naquele período de... O Atlético estava entre um jogo da Copa do Brasil e outro, foi criada uma certa situação que o Sampaoli chegaria e que poderia ser tudo diferente no segundo jogo da Copa do Brasil contra o Cruzeiro e que dali por diante o Atlético gostaria muito de voar na temporada. Cara, esse técnico que tá chega com muito mais cartaz do que o Sampaoli. O trabalho do Sampaoli, para você olhar naquele momento, eu não sei se é porque o torcedor atleticano de maneira geral estava tão decepcionado e descrente com o trabalho ruim, péssimo do Cuca, que olhou para o Sampaoli assim, como se fosse um grande acontecimento. Ah não, porque agora o Sampaoli vai ter uns dias... Enfim, eu achei bem exagerada algumas análises em torno do Sampaoli e vejo, de uma certa forma, uma desconfiança maior pro Eduardo do que deveria ter neste momento. Quando o Elton fala, o Atlético está tirando um técnico de um clube grande da Argentina. É bom a gente lembrar isso, que às vezes as pessoas têm muito em mente só River e Boca, Boca e River. Não, o Estudiantes é um clube grande da Argentina, como é o Racing também, como o São Lourenço só que até em comparação a esses, eu considero o Estudiantes maior. Eu considero o Estudiantes o terceiro maior da Argentina. Tá tirando num momento em que ele tá vitorioso, em ascensão, e que você não tem que pegar um binóculo pra olhar pra trás e ver quando foi o melhor trabalho dele, não. É garantia de que vai arrebentar no Atlético? Não. Como eu acabei de falar, do maior currículo ao currículo menos recheado, nenhum tem garantia. Cara, mas eu acho um movimento importante que o Atlético fez. O tempo de contrato foi divulgado, HG? Deve ser o mesmo. Até final de 27. Porque eu não imagino não foi divulgado, eu escutei na imprensa de lá. Tá, eu não imagino que esse técnico sairia de lá pra se aventurar até o final de 26 no Brasil. Não faria sentido. Parece que o Atlético igualou, Valu, o contrato que ele renovou com o Estudiantes até dezembro de 27, aí o Atlético iguala. E ontem, assim, eu vi um periodista argentino também, da ESPN, falando pra ESPN Brasil, me fugiu o nome dele, peço desculpas, mas falando como que foi pego de surpresa o Estudiantes. Não esperava esse movimento do técnico e nem o movimento do Atlético, enfim, eles foram pegos assim, na curva mesmo com esse movimento. Só alguns pontos aqui, HG, Eltinho, Valu. Os jogadores que ele ficou incomodado com a saída, que deixaram o técnico incomodado, são o Santiago Ascacibar, que foi pro Boca Juniors, o Christian Medina, que tá vindo pro Botafogo, e a possibilidade de saída do Edwin Cetré, que é colombiano. Sim. E é um ponta que joga lá no... Que é o que foi no Atlético Paranaense, não passou nos exames médicos e voltou para o Estudiantes, e o Estudiantes vai passá-lo para outro clube. E aí existe esse incômodo por parte dele. Ele tinha contrato até dezembro do ano passado, aí quando ele foi campeão, foi especulado no Boca Juniors, outros clubes, mas ele acabou optando por renovar. Foi uma opção dele renovar em janeiro desse ano. Só que ele estava muito incomodado com esse cenário no Estudiantes sobre as saídas dos jogadores. Outro ponto que fez com que ele ficasse bastante animado com a proposta do Atlético é o projeto que o Atlético apresentou para ele de 2 temporadas.
Eu não sei qual é o projeto, não sei do que se trata, não sei como o Atlético entregou para ele, não sei se foi um PDF semelhante àquele que o Atlético entregou, por exemplo, para o Gabriel Milito naquela ocasião, mas não tenho ideia de como foi essa apresentação, mas eu sei que isso o deixou bastante animado. E a multa rescisória dele lá no Estudiantes era de $1 milhão, dá 5.230.000 reais. Uma multa relativamente baixa para um técnico que foi campeão argentino há pouco. Uhum. Então, eu não sei ainda quem vai pagar, mas imagino que seja o próprio Atlético. Mas tudo isso envolvendo essa chegada do... Aqui, vocês conseguiram confirmar que eu tentei e se ele trabalha hoje ainda nesse último jogo para despedida? O Guilherme apurou, Guilherme Souza mesmo, apurou, né? Que hoje contra o Sarmentos, né, 5h45 da tarde, será o último jogo dele. E aí aquela informação que você trouxe ontem, a possibilidade dele já vir ao Brasil no final de semana. O Atlético deve anunciar ele amanhã, eu imagino, depois do jogo. Para acompanhar o jogo da Arena. E eu estava até vendo aqui no Olé da Argentina agora os nomes que estão sendo Demichelis, Palermo. São os dois mesmo? São os dois. Só uma coisa. Eu descobri um dos portugueses da lista. Quem? O Bruno Andrade acabou de citar aqui Vasco Botelho. Isso. Vasco Botelho. E eu descobri um outro aqui ontem. Não, mas tinha sido o Bruno. Mas era o Botelho mesmo. Eu disse que contrataria o Vasco Matos, que era de Santa Clara. Eu recebi ontem uma informação. Você lembra que eu te mostrei uma pessoa lá de Londres que me chamou aqui? Lembro. Pois é, eu não sei quem é, mas tinha meu telefone e me mandou a informação aqui de que um dos 4 nomes na lista do Atlético é Antônio Conceição. Cadê a conversa aqui, gente? Pelo amor de Deus. Antônio Conceição. É isso mesmo. Mas eu vou achar a conversa aqui. Antônio Conceição, que era treinador da seleção de Camarões, procede? Não sei, HG. Aqui, ó, achei. Tá aqui, ó. Vamos ver aqui. Primeira sondagem. Tony Conceição. Tony Conceição, último treinador da seleção dos Camarões. Bom, ele me crava que sim, que o Atlético tinha sondado. Estava sem clube, 64 anos. Isso. Não conheço. E que ele poderia ser um dos 4 nomes. Não, que ele seria um dos nomes da lista do Atlético. Eu não confirmei isso no Atlético, mas ele me passou detalhes aqui que parece que apontam para que, de fato, o Tony Conceição também, assim como o Bruno Andrade destacou agora, Vasco Botelho, né? Isso, Vasco Botelho. Seria outro nome, e aí nós estamos falando de treinadores portugueses. E o terceiro, Pedro Martins. Então fica Vasco Botelho, Pedro Martins, Tony Conceição e o Eduardo Domingues. Dessas 4 opções eu não conheço o Tony Conceição, eu também não conheço o Eduardo Domingues, né? Mas aí depois de tudo que a gente soube, eu fui procurar. O meu predileto era o Pedro Martins, tá? Assim, pelo que eu já tinha pesquisado dele e tal, mas eu admito que eu tô gostando desse camarada do Domingues. Ontem eu fui ver algumas coisas, perguntei para algumas pessoas sobre o estilo, sobre forma de trabalho, etc. E eu tô gostando desse rapaz, do Eduardo Domingues. Me parece um cara interessante para que esteja no Atlético nesse momento. É aquele cara que vai cobrar, será exigente. Até reagiu a um vídeo dele hoje, da forma como ele treina. Me lembrou um pouco o Pessolano. É diferente um pouco do que você mandou, que também era parecido com o Pessolano. Me lembrou um pouco o Pessolano ali naquele período de Cruzeiro, cara, que a gente ficava brincando, que o Elton brincou sobre uno mais. Sabe o que eu espero? Eu espero um pouco de sinceridade da diretoria do Atlético. Quando eu falo da sinceridade... Não só com ele, como com a gente. Não, sinceridade não. Eu acho importante deixar claro pro treinador. Porque o que a gente viu em outros episódios foi o Kudê chegou, abraçou o projeto e na quarta-feira da Semana Santa, quinta-feira santa, né, Guilherme? Na quinta-feira santa, ele já estava reclamando que o Atlético não tinha cumprido com aquilo que tinha falado. O Filipão, depois que sai, fala também que o Atlético não cumpriu. O Filipão aqui ficou calado, mas depois... Ô, Tiagão, você que é fã do Filipão, me corrija se eu estiver errado. Não, você tá certo. O Filipão depois, ele dá uma entrevista e reclama dessas questões. O Jorge Sampaoli, a mesma coisa. Tinha abraçado o projeto, aceitado aquilo ali que no primeiro momento ele nem poderia contratar, o que aparentava uma calmaria, depois que sai, não é o que realmente
deixa exposto, né? Ele reclama que o Atlético tinha prometido coisas e não tinha entregado. Então que o Atlético nessa negociação explane para o Eduardo Domingues assim, ó, nossa atual situação é essa. Eu tenho condições de te dar 2 grandes reforços em junho ou julho, mas agora você vai precisar trabalhar com esses jogadores e eu posso te dar um zagueiro. O Atlético tinha que deixar muito claro para ele. E qual que é o limite do valor que ele pode buscar Sabe, eu acho que deixar isso tudo claro. Tem coisas, Thiago, eu acho que não precisa explanar para todo mundo, que são coisas administrativas. Nem tudo, né? A gente tem que, na nossa vida administrativa, a gente tem que deixar escancarado para todos. Mas no projeto futebol do Atlético, eu acho que deixar claro para a comissão técnica que está chegando, eu acho fundamental. Para que daqui 2 meses o Eduardo Domingues não esteja mandando letra na coletiva. Mas eu acho que agora a situação vai ser diferente. Sabe por quê? Nesse sentido? Nesse sentido, eu vou te explicar o porquê. E aí eu tô confiando em uma pessoa e nas pessoas que falam bem dessa pessoa. Tô confiando no Pedro Daniel. Sim. Porque naquele momento o Atlético tinha o Rodrigo Caetano, mas o próprio Rodrigo Caetano, eu acho que ele se sentiu um pouco traído pela forma como o Atlético prometeu as coisas a ele e acabou fazendo. Mas o Rodrigo sai pela seleção, tio. Não. Não tô falando sobre a saída. Tô falando ele se sentiu um pouco traído da forma. O Atlético chegava pra ele e falava, nós vamos ter um investimento em 2024. Sim, e não tinha. Sim. Nós vamos ter um investimento em 2023, não tinha. Nós vamos ter um investimento em 2022, não tinha. Eu acho que ele se sentiu em algum momento um pouco traído por tudo isso. Nunca perguntei ao Rodrigo isso, tá? Até tenho total liberdade pra perguntá-lo se ele de fato se sentiu traído. Mas eu imagino que ele tenha se sentido pela forma como as coisas aconteceram. Atraso de salário, coisas que aconteciam nos bastidores e muitas vezes não eram divulgadas. E o Atlético tinha o Bruno Musi, que talvez fosse o cara que fizesse esse meio campo entre a gestão, os acionistas e o futebol. Hoje o Pedro Daniel eu acho que é um cara que ele é bem reto nisso. Ele é bem direto. Ele não vai fazer meio campo ou fazer encebação para poder chegar pro treinador e falar, meu amigo, olha só, o Atlético não tem condições nenhumas de fazer isso aqui. O Atlético não tem condição nenhuma. Ou então o Atlético tem condições de fazer isso aqui. Sim. Ele vai ser sincero. Ele vai jogar limpo com o treinador. E pelas informações que eu recebi sobre o Pedro Daniel tem hoje muita autonomia dentro do Atlético. O Bruno Musi tinha bem menos. Informação que eu tenho de que uma das condições, pode ser que daqui a pouco... É por estilo diferente, semana que vem a gente vai ter a oportunidade de... É estilo diferente. O que o Pedro Daniel faz, Pedro Daniel faz, é diferente do que o Musi fazia. Eu acho diminuiu um pouco a carga, porque o Pedro Musi parece que abraçava muitas coisas. Bruno Musi abraçava muitas coisas. E o Pedro vai ficar mais direcionado. Eu não acho nem que seja isso, não. Até a semana que vem vai ter oportunidade de conversar com o Pedro Daniel para saber exatamente sobre isso. Mas parece que uma das condições para ele vir para o Atlético era exatamente de ter autonomia. Né? Claro que o clube tem dono. É porque a gente precisa ter um cuidado quando a gente vai olhar para Cruzeiro e Atlético hoje, exatamente por isso, né? Grêmio e Inter são clubes associativos. Lá em São Paulo os 4 são associativos. No Rio tem 2 que são associativos e 2 SAFs, né? Mas de situações diferentes, porque nenhuma das SAFs do Rio de Janeiro são de torcedores dos clubes, né? E aqui são donos torcedores dos clubes. Mas o que eu estou querendo dizer, até citei isso, não tem nem muito sentido diante do que eu vou falar, mas parece que uma das condições que o Pedro Daniel aceitou ser CEO, CSO, CFO, se fuder, eu não sei o nome dessa porra desse troço, nunca, foi de ter plena autonomia. Parece que não é tudo que leva pro Rafael, embora ele seja, o Rafael seja o cara da última palavra. E antes levava tudo. O Bruno Musi, pelo que me consta, não tinha tanta autonomia. Okay. Ele cuidava meio que quase de tudo. Vocês se lembram bem, até a questão da Arena MRV, era com o Bruno Musi. Aí ele fazia as entrevistas, as coletivas, e aí ele falava do que ele cuidava. E meio que era um trabalho meio centralizador. Eu não acho que o do Pedro Daniel seja menos, mas eu acho que entregaram mais autonomia a ele. Independentemente de qualquer coisa, eu tô com o Thiago de que não houve nenhuma promessa, sempre juntos. Da mãozinha. Super Gêmeos ativar. Super Gêmeos ativar.
Qual é que é? Eu entendo que nenhuma promessa maluca foi feita pro Eduardo Domingues, não. E aí o Atlético já começa a acertar. Então, o Milito também recebeu essas promessas. A do Milito a gente viu. O Milito também recebeu essas promessas. Não. Recebeu. Não, o Atlético fala que ia contratar só mais um jogador. Não. Certeza? Certeza absoluta. Na reta beleza. Final. Por quê? Porque o Atlético foi se deteriorando. Não, você tem razão e o sobre uma Milito coisa. manda a letra. O Atlético fala ao Milito assim: nesta janela você vai chegar, nós não vamos contratar. Aquele negócio que é PDF, você lembra um PDF? Uhum. 250 páginas. Que ele é contratado em março, Thiago. Mas na próxima janela, exatamente, pode ter certeza, nós vamos contratar. E é justamente o período que o Atlético derrete. Aí nesse período o Atlético contrata, salvo engano, tá? Eu posso estar enganado. Kardec. Não, o Kardec foi antes. O Deivinho é Daverson, Lianco e Fausto Vera. Daverson, Lianco e Fausto Vera. Tem mais um. É isso. Tem só mais um, não me lembro, não tô lembrado quem é. São 4. Mas foram Daverson, Lianco, Fausto Vera e mais um. Hã? Não, Palácio foi com o Filipão. Batalha? Não, Batalha foi antes também. Batalha já tava? Já tava. Não vou lembrar. Eu também não lembro. Mas não pode ter sido do Alonso? A volta do Alonso? 24. Será? Junho de 24? Foi a volta de Alonso? Então o Atlético contrata esses 4. Então. Júnior Alonso, Lianco, Daverson e Fausto Vera. Errou aí, né? Volta do Alonso. E lembra que o Bernard já tinha sido contratado. Não, mas ele já tinha sido contratado. Ele é contratado ainda pelo Rodrigo Caetano. Não é nem pelo Vitor. O Rodrigo Caetano assina um pré-contrato com o Bernard e o Bernard chega em julho. Cara, assim, faltaram com a verdade com o Milito. Então, exatamente. E eu acho que eu quero acreditar exatamente nisso que vocês dois já acreditam. Entendeu? Vem comigo. Então, eu quero isso. Eu quero realmente isso, de Andrade, porque eu acho que isso é necessário, HG. Você não pode simplesmente pegar e convencer um treinador a chegar aqui e prometer que no meio do ano você vai buscar o Casimiro, buscar... Bruno Guimarães, que já tá lá. Não, é assim, enfim, jogadores... Como que chama aquele que tem um dentão claro, que jogava Firmino. Firmino, vou buscar dentão o Firmino. Claro. Dentão clarão, assim, pá, apareceu o branquinho lá do Corrida Maluca, Corrida Espacial, Maluca. Coisa espacial. Então, assim, você não pode fazer esse tipo de promessa. É melhor você trabalhar, vamos dentro do orçamento, mas vamos qualificar esse elenco que já é qualificado. Porque o elenco do Atlético é qualificado. E eu vi tirando o sistema defensivo. O Príncipe me mandou aqui agora... Não tem como eu falar bem do sistema defensivo. O link de um comentário do PVC no UOL, dizendo que o Eduardo Domingues não combina com o Galo. Porque o Galo é um time que tem que atacar e ele tem um trabalho que seria mais defensivo e tal. O PVC vale para você e vale para todos nós. O sistema que funciona, cara, é o sistema que gera resultado. Exatamente. O torcedor não quer saber se o time dele vai ter um jogo direto ou se vai ser um time que vai propor o tempo todo. O que o torcedor quer é ter um time menos exposto, mais seguro, mais direto, que não fica com esse jogo chatérrimo de ficar, sabe, tocando a bola de lá, tocando a bola de lá, tocando a bola de lá. Bola improdutiva. Não muda nada. Então, isso vale para todos nós. Cara, aquele vídeo que eu mandei ontem para você, é um vídeo assim, ele me ganhou ali, porque o falar, eu não quero ter a posse de bola para não fazer nada. Eu quero atacar a bola e agir rápido com ela. E isso é fundamental. Você tendo as suas peças propositivas para aquilo ali, você vai conseguir resultados. Cara, quando ano passado, lá vai a gente de novo caminhar pro Léo Jardim. Quando ano passado o Cruzeiro fazia esse tipo de jogo, eu adorava ver esse tipo de jogo do Cruzeiro. Sabe, de esperar o adversário. Toma e resolve. Aí o adversário vai gostosinho pra cima, gera espaço, o Cruzeiro pim pam pum, tava lá dentro da área do adversário. E aí tinha um cara que definia, é isso aí. O cara que definiu, Leston Júnior, já me disse isso na última vez, ou na mais recente, que ele veio até os donos da bola como convidado, ou seja, já faz algum bom tempo. Ele falou, Everton, o jogo que eu gosto é o jogo de retomada e transição rápida, cara. É o que funciona pra mim. Eu não tenho elenco espetacular, eu não tenho orçamento pra ter um elenco como o Flamengo, que não funcionou ontem contra o Lanús. A gente já tava aqui quando ele falou Flamengo isso. Já estavam aqui? Já. O Flamengo tomou 3, valeu um só. Mas tomou 3, entendeu? Então o que adianta você ter um time repleto de gente que sabe ficar com a bola,
se o seu adversário tem uma estratégia melhor. Mais sorte que juiz do Mengão, hein? Enfim, já que você falou, hein? Nós vamos falar disso, mas antes eu preciso falar de primeiro eu preciso pedir like, né? Porque agora são 4 milhões de pessoas conosco aqui, vocês sabem que eu nunca exagero. Tem uma coisa que faz parte da minha vida, é o equilíbrio. Então são quase 4, na verdade 3 milhões e meio de pessoas agora. E custa que 50% deem uma dedada no like. Dedada gostosinho. Que tipo de trabalho isso vai ter? E para nós é muito importante. Então, dedo no like. E aproveita para se inscrever no nosso canal aí também. E vem com a gente aqui no Band News Diário. Aliás, muito obrigado pela grande audiência. Bacana. E é uma audiência consolidada, o Bacana. Que é mais importante para todos nós. E um tal do tempo médio também, que as pessoas ficam com a gente aqui, muito interessante. Deixa eu dar camisa pro povo. Vamos dar camisa pro povo, gente? Bora. Então vamos lá, porque é o seguinte, você paga de R$200 para cima na sua conta da CEMIG. Você quer ganhar camisa oficial do Cruzeiro, do Atlético e ganhar desconto na conta da CEMIG todos os meses entre 15% e 25%. Olha o desconto que você pode ter. E aí, se você tem um imóvel, se você tem na sua família aí várias casas e várias pessoas da sua família, cada uma com uma conta da CEMIG, pagando acima de R$200, vale quantos cadastros você fizer. E aí você vai receber o número de camisas correspondente ao número de cadastros. Então é camisa oficial, desconto na conta da CEMIG todos os meses entre 15% e 25%, vale para quem baixar o Nuve App e fazer o cadastro em nome do titular da conta da CEMIG. Eu lembro sempre que se for empresa, em nome de quem assina pela empresa. Fez o cadastro, vai pedir um cupom. Você quer ganhar a camisa oficial do Cruzeiro, você vai digitar Cruzeiro Nuve, tudo junto com letras maiúsculas. Se for camisa do Atlético, Galo Nuve, tudo junto com letras maiúsculas. Usou o cupom, assinou com a Nuve. Depois disso, vai receber um e-mail. Na sequência, a camisa chega semanas depois e o desconto na conta também. Só que tem um detalhe, você não precisa instalar placa, não tem nenhum tipo de obra, não tem taxa de adesão, você não tem que pagar para entrar. Você só paga o que consome, mas não tem uma mensalidade extra. E outra coisa, você não tem plano de fidelidade. Ganhou a camisa, está recebendo o desconto na conta, mas não quer continuar? É só você sair, porque com a Nuve você só ganha. Então baixe agora o Nuve App e venha pra Nuve. Ô HG, sabe quem tá escutando a gente? Quem? Pipe CL, do Piscinas Lamentáveis. Grande Pipinho. Falou que gostou bastante do Eduardo Domingues. Aposto que ele não viu nenhum jogo, mas ele adorou. Não, eu tenho certeza que ele viu, que ele gosta bem informado. Bem informado. E o Estudiantes é um time que estava na Libertadores no ano passado, né? Esteve no grupo Esteve no grupo do Botafogo, né? Teve no grupo do Botafogo, então nós que o Flamengo gostamos tirou eles ano passado. E o Flamengo tirou ele nos pênaltis, 2 empates. E assim, na raça, tá? Não, foi nos pênaltis. Foi na raça. Não foi um jogo fácil pro Flamengo. Com o Flamengo que é campeão da Libertadores, o Rossi foi o destaque da partida. Pegou pra cacete. Pegou nos 2 jogos e ainda nos pênaltis. O jogo da volta, eu acho que foi lá na Argentina. Foi lá na Argentina, foi o jogo o Rossi pegou, mas ele falha num gol. Ele falha no gol. Ele falha no gol, mas pega pra cacete e depois pega nos pênaltis. Teve uma expulsão do Flamengo. Eu assisti esse jogo. Uma expulsão do Flamengo. Assisti esse jogo. Deixa eu só dar um cavalo de pau aqui na nossa resenha, porque ontem nós recebemos lá na HG Play o Lucas Silva e o